Bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou o Felipe Palmieri, pré-vendas da Jump Label, e hoje eu estou aqui com o Anderson Argentoni, nosso diretor de Customer Experience, e a Jéssica Silva, a nossa líder técnica na área de Data Science. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização de dados nos esportes. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre como que hoje em dia, né, a gente utiliza dados ali para melhorar o desempenho dos atletas. A gente vai dar alguns exemplos. E para começar a falar, vamos lá, Jéssica, comenta para a gente um pouquinho sobre como você vê, né, até hoje, esses dados sendo utilizados ali dentro de diversos esportes. O que você já viu da galera utilizando dados ali para melhorar o desempenho desses esportes? Então, hoje vem crescendo bastante, né, o uso de tecnologias e tecnologias de ponta, que até usam modelos mais complexos, mas antes a gente já usava indicadores, por exemplo, no beisebol, no voleibol, para saber, ó, aquele cara ali é melhor de colocar, né, no vôlei, por exemplo, vou sacar, vou colocar aquele cara porque ele tem maior índice de ace, ou ele é mais proveitoso nessa posição. Então, sempre foram usados esses dados para poder utilizar a tomada de decisão. Só que agora está um nível muito, muito maior do que só indicadores. Tem até, já que falou do passado, tem uma história bem bacana, né? Que tem até um filme, chama Moneyball, que é a história de um time da Major League de beisebol, né, americana, que é legal que o cara, lá em 2002, ele começou a usar os dados do time para conseguir comprar jogadores, né, e montar ali o time de uma forma que o time desempenhasse melhor. E um negócio legal dessa história que eu lembro é que uma das coisas que ele fazia, né, na Major League, na NBA também, o pessoal utilizava muito indicadores que eram comuns, né, para você conseguir fazer, para você ver qual era o preço de um jogador, né, como que aquele jogador performava. Então você pegava lá o número de roam runs, né, e aí todo mundo trabalhava com esse valor. E aí a ideia que esse cara teve, né, que foi utilizar indicadores, né, e dados que ninguém mais utilizava. Então, o tempo que o cara fazia para correr de uma base para outra, né? Quando tinha, eu não sei as regras do beisebol. O beisebol é um jogo que eu não entendo nada. Mas ele pegava lá o tempo da corrida do cara de uma base para outra. E esse não era um dado que ninguém enxergava. E aí ele começou a estudar e viu que, poxa, os caras que têm o melhor tempo aqui performam melhor na temporada, né? E como ninguém olhava para esse dado, ele pagava mais barato nesses jogadores, né? Porque todo mundo ia atrás do cara que fazia mais roam run, né? E é bem interessante, porque não é só da performance do jogador, mas também tem o lado financeiro do esporte também, né? Que esse cara buscou melhorar por conta com essas estatísticas. Eu ouvi falar uns anos atrás, até no futebol aqui no Brasil mesmo, o pessoal levando isso em consideração, né, para contratar, levando em consideração ali os dados de cada atleta, para pegar atletas que não são tão visados, né? E eu vi recentemente também uma matéria, eu não vou lembrar detalhes, mas uma matéria falando sobre a NBA, falando sobre um atleta específico, um time específico, que também, eles sempre utilizaram na NBA, principalmente os esportes americanos, sempre utilizaram muitos dados ali para conseguir evoluir no esporte. Mas nesse caso na NBA, o pessoal era meio que uma crítica ali, porque eles usaram esses dados e meio que descobriram, se eu não me engano, era o James Harden, um jogador ali, um dos tops ali da NBA, e aí eles viram que quando ele conseguia, né, mais pontos ali, normalmente era o mais certeiro, a maior precisão, era quando ele forçava lance de 3 pontos com falta. Então, normalmente, quando o cara no basquete força ponto de 3 e recebe falta, ele vai ter 3 lances livres. Então, normalmente, ele acabou utilizando bastante disso nos jogos de basquete ali, forçando essas jogadas ali, o que acaba ficando meio que um jogo feio ali, basicamente, mas foi efetivo. Eles viram que quando o cara fazia muito isso, e eles acabavam conseguindo elevar a média ali de pontos deles através dessa percepção que eles tiveram analisando os dados, né?
E aí a gente teve agora bastante também disso nas Olimpíadas, né? A gente conseguiu ver bastante uma evolução, porque os países vêm trazendo muito isso para dentro ali do seu dia a dia. Então, e uma coisa que eu acho que evoluiu, ainda mais nos dias de hoje, né? Os dados sempre foram utilizados. Mas antes a gente não tinha como captar tantos dados quanto a gente tem hoje, né? Então, tanto a qualidade das câmeras, que a gente consegue estar cada vez melhor, a gente consegue utilizar as imagens para processar e analisar o que está acontecendo, quanto os relógios, né, os wearables. Aqueles coletes, né, que os jogadores de futebol usam, que até eles veem quanto tempo ele correu, quanto tempo que ele ficou parado, qual foi o batimento máximo, quanto que foi ali a frequência. Aí, por exemplo, tem jogador, como sou atleticana, eu sei, tem jogador que você precisa poupar, porque sabe que aquele jogador ali, ele tá perto de lesionar. Agora tem jogador, por exemplo, o Hulk, quanto mais ele joga, melhor ele fica, porque tem a ver com a composição química lá, do metabolismo do corpo, né, do indivíduo. Então, evoluiu bastante, porque se todo mundo era tratado da mesma forma, todo mundo, tipo, vamos poupar tal jogador e tal, às vezes poupar não é a melhor estratégia para aquele atleta. E aí você falou das câmeras, né? A câmera é um negócio interessante, tem até um case bacana do próprio SAS, que eles mostram que eles fizeram o quê? Eles colocaram, tem um time de futebol americano, futebol mesmo, soccer, onde eles colocaram diversas câmeras no estádio, né? E eles conseguem repetir o jogo quantas vezes eles precisarem e analisarem o jogo e gerarem novos dados a partir da movimentação dos jogadores, né? Então, muitas vezes você está olhando só o jogador que está com a bola, né? Então você fica de olho no jogador que está com a bola. E a ideia deles é utilizar essas imagens, né? E utilizar a inteligência artificial para analisar esses dados gerados pelas imagens, para você conseguir ter uma visão do jogador 100% do jogo, né? Então você ficar ali, ter dados do goleiro 100% do jogo, dados da defesa, né, da movimentação da defesa, mesmo quando os caras estão lá no ataque. Então, entender como que isso influencia no jogo, né? Então, poxa, será que aquele jogador que se movimenta, ele continua se movimentando ali na defesa? Quando a bola volta para a defesa, ele está melhor posicionado do que um cara que ficou lá parado, esperando o jogo acontecer. Então, como que isso funciona, né? E aí, quando a gente fala desse uso mais antigo das estatísticas, né, tem muito disso. A gente olha, e muito do exemplo lá do Moneyball. A gente olha quantos gols fez, quantos passes para gol fez, quantas interceptações fez, mas tem muitas outras informações que não estão acontecendo naquele momento ali do jogo, né, que podem ajudar também. Sim. Complementando, né, o que vocês falaram, que a Jéssica falou, o legal disso é que você conseguiu evoluir ali, personalizar, né, para cada atleta ali o que cada um precisa, né? Antes você tinha um geral ali, mas agora você conseguindo monitorar desde os sinais vitais de cada atleta ali, você consegue especificar, isso virou meio que um auxiliar, né? Tem vários, como é que fala, algoritmos de machine learning que analisam os padrões de acordo com cada atleta, então o algoritmo específico de cada atleta ali que vai analisar aqueles padrões e vai identificar ali as necessidades de cada um. Isso já sai ali meio que um relatório, mesmo trabalhar no relatório pronto para o coaching poder estudar ali o que foi analisado de acordo com os algoritmos, né? E ele poder trabalhar em cima disso. Então, é uma grande evolução que a gente conseguiu hoje, tendo essa captação, várias formas de você captar mais informações para trabalhar, né? Sim, e olhar fora da caixa, né? Porque às vezes você só olha, igual o Anderson falou, só tô olhando ali quem tá com a bola. Só que tudo tem a ver, porque às vezes um lance ali, eu tô mal posicionado, a defesa deu um vacilo da defesa. Ou então olhar coisas que têm correlação com o seu desempenho. Então, não só aquela partida, mas uma coisa ali que é constante. Toda vez que eu ganho, em média, os jogadores correm não sei quantos quilômetros. E quando eu perco, em média, os jogadores correm não sei quantos quilômetros. Então, para eu ver a efetividade ali do posicionamento e etc. E usar dados do adversário também, né? Para você saber como que você muda o jogo contra um determinado time, por exemplo, né? Isso é bem interessante. Então,
usar esses dados, por exemplo, do posicionamento dos jogadores do time adversário para você já avisar a sua defesa, né? Isso o pessoal usa muito na NBA, né, Felipe? O Felipe é fã de NBA. O pessoal usa muito essa questão de posicionamento para entender, poxa, o time adversário está jogando de uma determinada forma, então eu tenho que mudar a forma como como eu volto na defesa, né? É bem bacana. Sim, então, ele vem sempre pela direita, então vamos reforçar mais ali da direita, a forma que eles montam a estratégia técnica, né? Posicionamento ali. E uma coisa que eles fazem muito no vôlei, né? Que eles estudam sempre o adversário para ver, nossa, aquele é o melhor sacador, só que ele é ruim ali no fundo de quadra. Então, quando ele estiver no fundo de quadra, vamos sacar nele. No vôlei de areia também você vê muito que a maioria das vezes vira quase um alvo mesmo, né? Target na pessoa, não, vamos sacar só nela, porque em recepção o indicador dela é bem pior do que a outra. Até fica com dó, você fala, caraca, tadinha, toda hora tô sacando nela. Bem legal. E assim, e a gente fala muito dos esportes coletivos, mas nos individuais também, né? Então, nas Olimpíadas, né, o pessoal, Felipe até trouxe uns exemplos onde o pessoal usa tecnologia de você recriar o atleta em 3D, né, para você replicar e você conseguir ver cada errinho, né, cada passada errada que ele deu, né, para você conseguir aumentar a efetividade dele. Então. Distância, né? Tem várias e várias. Tipo, tem 3 tentativas, né? Então, às vezes, na primeira fala, você errou porque você pisou. Tem aquela linha lá que queima, então você pisou muito antes dela. Então, dá pra você. Tipo, são, às vezes não, muitas vezes são centésimos de segundos que vai fazer a diferença entre quem ganhou e quem não ganhou. Talvez na hora da largada, na pisada, enfim. Então, é muito detalhe. E aí essa tecnologia ajuda bastante a captar isso e os modelos ajudam a tentar otimizar e potencializar potencializar o potencial. Mas dos eles atletas. entenderam dos atletas. Tem um negócio que é legal que antigamente você não via isso, né? Então, eu acho que é uma evolução que está acontecendo. Então, eu gosto muito de assistir, por exemplo, salto sincronizado, né? Salto ornamental. Eu acho legal pra caramba. E aí você vê que antigamente o técnico ficava assistindo, né, a pessoa, e aí ela pulava, e aí ele vinha e falava com ela, e falava, ó, você tem que melhorar tal e tal coisa. Aí agora o cara já tá com o tablet na mão, né? Então ele já tá filmando e ele já mostra ali onde que foi. Aí eu acho que conforme for avançando, nas próximas Olimpíadas é bem possível que a gente consiga ver o técnico lá com o modelo 3D do atleta já, falando para ele, ó, tá vendo? Esse movimento foi errado. Então, eu acho que é uma coisa que vai evoluindo aí, tem a tendência a evoluir cada vez mais, né? Eu vi numa matéria que acho que para essas Olimpíadas teve uma parceria da Intel e da Alibaba que desenvolveram um sistema exatamente para você captar através das imagens e analisar ali o frame a frame do movimento dos atletas. Então, principalmente para esses tipos de esportes individuais, né, que o cara tem que ter aquele movimento preciso, seja para salto, seja para aquele lançamento de peso, qualquer um, você pode ver que o cara, através do machine learning, vai conseguir descobrir ali detalhes que talvez o próprio coach teria que ver muitas vezes para entender ali, né, onde o cara está perdendo. E ali, através desse processamento ali, vendo passo a passo, ali, frame a frame, o próprio machine learning consegue analisar o padrão e descobrir, né, onde foi que o cara perdeu ali alguns segundos que ele poderia ter ganho. Então, essa tecnologia é um negócio que potencializa muito ali, né, a capacidade dos atletas. E tem... você falou dessa parceria da Alibaba com a Intel, com alguns... Tem outras empresas também fizeram, né? O SAS fez com os times do Reino Unido, se eu não me engano. E aí, eles não faziam acompanhamento só durante os jogos, né? Então, eles pegavam os dados do que o cara comia, quanto tempo o cara dormia, que horas que o cara ia dormir, que horas que ele descansava, que horas que ele treinava, né?
para conseguir alimentar mais ainda e entender como isso influenciava na participação dele. É um fator, é uma situação multifatorial, né? Então, às vezes, a olho nu ali, você não consegue nem entender o porquê que alguém. Claro que tem talento também, né? Tem tudo. Mas algumas pessoas, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Por que que um teve um resultado melhor ou não? E aí, os algoritmos, eles ajudam a gente a ver correlações e ver situações ali que estão influenciando que a gente poderia passar anos e anos estudando e talvez não ia avaliar. Tipo, ele ingeriu muito carboidrato de antes, toda vez que ele ingere, ele fica mais lento. Enfim, tem como personalizar e entender também coisas que só mesmo a capacidade humana ia demorar muito para poder perceber. Isso aí até puxa um ponto interessante que tem a gente falou bastante da parte boa, né? De o esporte estar evoluindo e da tecnologia ajudar, mas por outro lado, ainda mais pensando em Olimpíada, né? Que tem essa visão clássica ali dos países, dos atletas competindo, que é a parte de isso pode causar uma desvantagem para quem não tem essas tecnologias, né? Então a gente normalmente os países que têm mais dinheiro ali conseguem, né, investir nessa tecnologia e vão evoluindo ali, avançando e conseguem desenvolver o esporte. Então, por um lado, é legal que você vê o esporte evoluindo, por outro lado, é uma questão meio ética ali que está crescendo e vem sendo discutido, né? Atualmente não tem nada que controle isso, mas eles chamam até de doping tecnológico, né? Então, uma questão que vai ser discutida é até quando isso é legal, né? Isso é ok de se fazer. Então, você vai, de certa forma, cada vez mais aumentar essa diferença ali entre os países mais ricos ali que conseguem os primeiros lugares numa Olimpíada, tem mais condições, e os países mais pobres que não têm como ter esses estudos, ter esse treinamento utilizando essa tecnologia, meio que podem ficar para trás, né? Isso pode aumentar cada vez mais essa diferença ali, né? É a mesma discussão que há 3, 4 Olimpíadas atrás você tinha, por exemplo, na natação, Do maiô, né? os maiôs que tinham lá um desenho de uma micro escama que dava, né, 10 milésimos de segundo a mais para o cara, né? E aí você tinha os Estados Unidos com todo mundo com essa tecnologia e os outros países com ninguém, né? Eu acho que ainda mais como o Felipe falou nas Olimpíadas, né? Eu acho que está muito mais ali do atleta, do treino, né? A gente sabe que, né, os atletas dos Estados Unidos têm mais condições, né, durante todo o período de preparação do que um atleta no Brasil ou no Togo, né? Mas então o pessoal sempre quer essa equivalência, mas sempre vai ter um jeito de tentar melhorar, a disparidade sempre vai existir, né? Sim, esse é um problema da tecnologia em geral, né? Em diversas áreas a gente começa a pensar que muitas vezes tem essa questão de ética, né? De até quando te deve utilizar a tecnologia ou não. Mas no esporte entra nisso, até que a Jéssica falou, né? O quanto que é o talento do atleta, né? O quanto que é o esforço do atleta, ou o quanto é, sei lá, um privilégio, um benefício que ele teve ali, baseado na condição financeira que aquele país tinha, essa estrutura. Eu acho que é uma questão que ainda vai ser muito discutida, né? Ainda não tem uma resposta hoje, eu acho que já está acontecendo, né? Então, vai seguir nisso. Mas ou até quando você deve barrar, né, essa evolução tecnológica, que você poderia estar evoluindo o esporte para deixar isso mais igual? É uma questão complexa, né? Não é algo simples ali de discutir. Sim, por exemplo, do maiô foi banido, né? Ninguém não pode mais usar, e eles fizeram a padronização dos materiais também que eles vão usar para poder diminuir isso, mas vão ter outras vantagens que também eles vão ter que talvez criar regras e avaliar, porque, igual a gente falou, depende muito do incentivo financeiro, senão a gente vai estar incentivando só os países que são realmente mais ricos, as equipes que têm mais dinheiro, né? A conseguir melhores resultados. Mas ele tem os pontos fora da curva também, né? E assim, queira ou não, as tecnologias de machine learning, né, elas estão... Você tem uma redução dos custos para você utilizar elas, né? Principalmente quando você está falando, por exemplo, de soluções para negócio, mais soluções de deep learning, né? Soluções mais usando dados não estruturados de vídeo, por exemplo, que nem as que o pessoal está buscando agora para
o esporte, ou wearable, né? Os coletes, o sensor, elas são muito caras ainda, né? Então não é algo que é barato. Então eu acho que vai ainda ter muita discussão sobre isso aí nos É pelo próximos volume anos. de dados produzido também, né? Então, não é só ele, imagina, todos os jogos têm que captar aqueles dados vídeos, são centenas e centenas de indicadores ali que vão ter que ser analisados, então precisa realmente de um ambiente bem robusto para conseguir avaliar esses dados. Não, até Na minha coisas máquina ela vai mais... explodir. E eu acho que é uma discussão que vai durar muito tempo, porque até coisas mais simples, né, geram discussão assim também. Então eu estava vendo, por exemplo, alguns skatistas, né, já que skate foi o esporte da moda no Brasil nas últimas Olimpíadas. A gente estava torcendo para as criancinhas caírem, olha só que coisa feia. Às 2 da manhã, o pessoal acordada, torcendo para uma criança de 13 anos cair. Mas é o espírito olímpico. Mas uma das discussões que estava tendo esse ano é que alguns skatistas estavam usando AirPod, né? Fone de ouvido. E aí você pode usar o fone de ouvido para colocar uma música ali para se concentrar, né? Você pode colocar para ficar conversando durante a execução com o técnico, né? Sabe, e até conteúdo, onde né, vai isso, né? E até onde isso é um doping também, né? Tem esportes que eles não podem, né? Usar fone de ouvido ao mesmo tempo, ali é proibido. Não pode. Mas aí é estilo, né, galera, também. Não, mas na natação, até uns anos atrás, todo mundo entrava e ficava até a hora de se posicionar na raia. Agora o pessoal meio que entra e tem que tirar já também, não pode ficar o tempo inteiro com fone de ouvido, né? Eu acho que acho que o Pelps já aposentou, senão ele ia sofrer com isso, viu? Ele sempre entrava com o fone lá então, eu acho que essa discussão vai longe ainda. Sim, concordo. E como que vocês veem que essas tecnologias que estão se desenvolvendo no esporte podem ajudar no dia a dia das empresas também? Então, está aumentando muito essa questão do vídeo, né? Que é uma coisa que antes era só grupos seletos, bem seletos, conseguiam trabalhar com essa tecnologia, até porque a gente falou do custo, de ser uma coisa que tem pouquíssimos profissionais qualificados para mexer com isso. Então, tem até agora, né, que está em teste, acho que é uma das companhias aéreas, que agora você não precisa mais fazer seu check-in, você chega lá no aeroporto, ele te reconhece. Tipo, não precisa mais ir ali, a pessoa olhar, ver cara a cara ali quem você é. Mas isso é uma coisa que, para a gente, pelo menos nível Brasil, vai demorar muito porque são muitos dados, né? Banco de dados muito grande, muita gente, mas são coisas que estão em teste. E antigamente a gente imaginava isso só daqui uns 100, 200 anos, que era uma coisa bem distante da nossa realidade. E assim como a gente falou dos wearables, também tem essa parte dos dispositivos, né, que também estão crescendo, os devices lá que as empresas podem utilizar ali, somente na indústria, por exemplo, para monitorar suas máquinas. Então, ela pode monitorar ali e, através desses algoritmos ali, conseguir melhorar a eficiência, conseguir identificar, tipo, quando uma máquina vai dar pau ali, através, por exemplo, da vibração de uma esteira ali, ela consegue monitorar isso. Então, eu acho que está aumentando cada vez mais, né? Não é necessariamente a mesma coisa do que a gente está vendo no esporte, mas eu acho que seria a ideia parecida, né? A gente conseguir ter informações, ter esse monitoramento das informações e, através de aplicar uma inteligência nessas informações que estão sendo captadas, a gente conseguir prever ali quando vai dar alguma coisa que vai dar ruim ou identificar ali quando, né? Como que a gente faz para dar bom, para melhorar ali, por exemplo, no caso das empresas, para melhorar a produtividade ali por exemplo, numa indústria da nossa criação dos nossos produtos, né, da produção. Então, acho que dá para trabalhar de forma preventiva, né? Que não é algo muito da nossa cultura. A gente só deu ruim, vou lá descobrir o porquê deu ruim. Mas, às vezes, imagina o prejuízo para uma indústria quando ele só vai ver depois que a máquina deu um problema. Agora, se eu vou ver, isso aqui já é um alerta. Tipo,
alerta, criar níveis ali para aquele alerta para a empresa já ir se planejando financeiramente para fazer aquela manutenção, para o custo dela ser minimizado também, porque imagina, parou de funcionar, eu fico meio período sem funcionar, imagina a quantidade de produto que não é produzido naquele período. E eu acho que o que vai ter que mudar bastante, onde a gente tem que ter uma mudança grande, como vocês falaram, no custo para fazer isso, né, para aplicar. Em 2018, 2019, a Jump Label fez uma POC para uma empresa de varejo, né? Eles vendem um produto, um quiosque no shopping, né? Então tem quase todos os shoppings no Brasil e outros pontos de vendas também, onde a gente tinha proposto usar câmeras para captar a imagem dos clientes, né? E entender como que era a movimentação dos clientes nesses pontos de venda, para entender como que um ponto de venda que, poxa, estava muito superdimensionado, né, e não estava passando muita gente, ou um outro que estava subdimensionado, estava tendo fila, para entender também como que quanto tempo o cliente ficava ali para ser atendido, né? Quantas vezes o cliente ia e voltava antes de fazer uma compra, né? Então a gente tem fatores éticos, né? Como por conta da LGPD também, né? De você ficar rastreando o cliente, né? Que dificultaram esse projeto de ir para frente, mas tinha o fator do custo também, né? Porque a análise desses dados, né, na nuvem, ela já tinha barateado o suficiente para você conseguir fazer a captação e análise desses dados. Mas tem todo o equipamento, tem toda a preparação, tem a rede de dados, né, para você conseguir transmitir esses dados, e os custos disso subiam bastante, né? Então a gente conseguiu desenvolver a POC, funcionou, aplicou em 2, 3 pontos de vendas do cliente, né? Mas a expansão disso, né, de 2, 3 para 1.500 pontos de vendas, né, já dava um valor muito grande, né? Então, eu acho que tem que melhorar muito essa questão do preço ainda para as empresas conseguirem se beneficiar disso. Sim, e até também a questão dos profissionais especiais, capacitados para poder manipular esse tipo de dados. Então, talvez desenvolver coisas que sejam mais amigáveis, onde pessoas que não precisam ter esse skill tão aflorado consigam também mexer e desenvolver ali análises utilizando essas informações. Porque senão você vai estar ali num leque muito pequeno, né, de pessoas que conseguem desenvolver coisas que sejam relevantes utilizando essas informações. Bacana. Legal. Eu acho que meio que está evoluindo, as coisas estão evoluindo para isso, né? Acho que a gente vê no esporte, por exemplo, que é onde tem muito investimento, as coisas vão acontecendo ali mais rápido. Depois eu acho que começa a vir mais para o nosso mundo aqui, né? A gente vai começando a utilizar, as pessoas vão começando a conhecer, ver o que é possível fazer e aí começando a aplicar ali no dia a dia e conseguir tirar os benefícios disso, né? Hoje a maioria das pessoas tem esse monitorzinho também, né? Consegue ver quantos passos eu dei, como que foi a minha noite de sono, treinando, como que ficou os meus batimentos cardíacos, todas essas coisas. Eu nem entendo muito bem, mas gosto de ficar acompanhando. Vendo tudo lá. Ontem eu fui melhor, viu? Você começa a criar essas métricas, né? Então o relógio está ali no pulso, você fica vendo quantas calorias você gastou num dia, quantas calorias você gastou no outro, e vai gerando uma métrica para você, né? Isso serve até de motivação. Às vezes eu vejo e falo, quero bater a meta aqui de 300 calorias por dia. Eu fico andando aqui em casa, assim, abateu. Eu falei, não, eu já estou feliz, já posso dormir. Não me gera motivação, não. Não funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo. Para mim é só uma cobrança. Não é um padrão de comportamento. Para mim é só uma cobrança. Eu tenho que chegar lá. Mas fazer o quê? Motivado eu não tô. Mas tá te cobrando, então tá servindo para você vai lá e vai ter que fazer, viu? Tá servindo para alguma coisa. Às vezes eu esqueço de levar e falo, poxa, nem vou saber como eu fui. Parece que não valeu a pena, mas vou ter que ir de novo. Parece que não compensou, né? Você falou, puta, andei pra nada. Exato. Ele nem vai me dar parabéns,
Parabéns. Boa. Não, é legal, pessoal. Então, acho que é isso, né? Por hoje. Tem mais algum ponto? Jesse, Anderson? Eu acho que é um assunto que a gente tem que acompanhar, né? A gente volta a falar dele no futuro para ver como que está evoluindo, porque é algo que é legal e, como a Jéssica falou, influencia a nossa vida também, né? Começa nesses atletas de alto desempenho, mas no final vai aparecer, essas tecnologias vão vir para a gente também. Atletas de baixo desempenho. Os atletas de baixo. Ou de nenhum desempenho. Não. Fale por si. Não, mas é legal também, até por ser um tema um pouco novo na mídia mesmo, para as pessoas poderem pesquisar, entender como funciona e até criar paralelos dessas coisas para o nosso dia a dia, que pode pensar, nossa, tecnologia usada dessa forma, outras formas de aplicações e tal, e aí, até se pensarem em novas coisas, quiserem deixar aqui nos comentários. Boa. A gente vai deixar aqui 2 links de matérias que a gente deu uma olhada, assim, falando sobre isso, se vocês tiverem curiosidade para ver isso que a gente comentou, né, sobre essas tecnologias, machine learning sendo utilizado nas Olimpíadas. Então, a gente vai linkar aqui embaixo. Se vocês curtiram, deem aquele like aqui no nosso vídeo, sigam o nosso canal, e aí comentem aqui se tiver algum assunto que vocês têm interesse de ver, da gente falar no futuro, já deixa aqui embaixo nos comentários para a gente. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Se inscreva no canal, não esqueça. Tchau, tchau.